demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Tá? Então esse foi o fariseu, né? Doutor da lei, homem entendido, religioso, que olha só que diz aqui o Senhor Jesus, ó, orava de si mesmo para si mesmo. Ó o perigo, irmãos, da nossa oração, de nós não invocarmos o Senhor em verdade, né? Falar, né, do nosso próprio egocentrismo, da nossa própria intelectualidade, ó, orava de si mesmo para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, né, já julgando os outros, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí, irmãos, o publicano, que era considerado, né, um pecador, que era considerado, né, um ladrão naquela sociedade. Olha só, o publicano, estando em pé, longe, tá? Não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, ser propício ou ser favorável a mim, pecador. Tá? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, irmãos, o publicano, ainda que considerado pelo fariseu, né, um homem indigno, desceu para sua casa depois da oração, justificado pelo Senhor. E o fariseu religioso, né, que não invocou o nome do Senhor ali em verdade, foi reprovado por Deus. Então, irmãos, quando nós vamos orar, o nosso coração precisa estar quebrantado e contrito, para que Deus se achegue a nós. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade, né? Então, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser feita em nome de Jesus, né? Sabendo quem é Deus, irmãos. Então, quando fala que em verdade, nós precisamos saber quem é esse Deus, né? O apóstolo João, no seu evangelho, já diz, né, que Deus é espírito, né? Como é que nós vamos invocar um espírito sobre a nossa vida? Então, perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Tá? Então, nós temos que aprender a invocar a Deus em verdade. Assim como aquele publicano que desceu para sua casa depois da oração, né, justificado por Deus, e não como o fariseu, né, que se considerava já um santo, né, um homem que estava acima, né, dos demais homens. Olha só como nós podemos nos enganar, né? Nós temos que aprender, né, que invocar Deus, para que Deus se achegue a nós, irmãos, os nossos corações precisam estar humilhados, né? Nós precisamos nos humilhar. O publicano se humilhou, ele nem ousava, né, levantar os seus olhos aos céus, aonde está Deus assentado no alto e no sublime trono, mas de cabeça baixa, longe, irmãos. O fariseu já chegou, né, próximo, né, do local onde se invocava Deus, e já se exaltou, já empinou o nariz e foi reprovado por Deus. Mas vamos lá. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salvas, né? Ele acode à vontade dos que o temem, tá? Então, irmãos, temos que aprender a temer a Deus, né? Não sei se você já leu Provérbios capítulo 2, então descobrirás o temor do Senhor, né? O Salmo, Provérbios capítulo 2, deixo aqui, estou pertinho aqui do Provérbios capítulo 2. Eu vou ler aqui rapidamente, temos 10 minutinhos ali para encerrar. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Então, irmãos, não é fácil entender o temor de Deus. Não é medo dele, mas é temor, reverência, tá? Entender
temer a Deus a ponto de entender que Ele é santo, compreender que Ele é um Deus digno de ser adorado, de ser exaltado. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Amém? Então, irmãos, para nós entendermos o temor de Deus, nós precisamos realmente buscar, né? Primeiro, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor. Então nós temos que realmente buscar Deus, invocar o nome do Senhor Jesus, para que a gente possa entender o temor do Senhor. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Então, irmãos, Deus nos socorre quando nós verdadeiramente tememos a Ele, né? E temer a Deus, mais uma vez, irmão, não é ter medo dEle, tá? Mas é entender quem Ele é, o quão Ele é digno de ser adorado, ser exaltado, ser magnificado, de ser, né, de servi-lo na terra. Ele é Senhor nosso. Amém? Vamos lá. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Meu Deus, o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Tá? Então, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele guarda todos aqueles que o amam. Tá? Se nós verdadeiramente o amamos, né, a mão de Deus permanece conosco, nos guardando. Né? O Salmo vai dizer para nós, né, que o guarda de Israel, né, aqueles que confiam em Deus são como os montes de Jerusalém, né, que não se abalam. Por quê? Porque Deus, irmãos, está nos guardando. Então, se eu e você amamos a Deus, a mão, o cuidado, o livramento de Deus está sobre nossa vida. Mas nós precisamos amar a Deus. Não que, então eu não vou passar por nada, eu não vou sofrer nada. Não. Né? Muitos homens, muitas mulheres que também amaram a Deus, que amam hoje a Deus, né, passam por alguns processos de Deus nas suas vidas. Mas Deus está ali cuidando. Né? Vamos lá para Daniel, Misael, Ananias e Azarias na Babilônia, próprio rei Davi, profetas, Jeremias, né, que amavam a Deus,